Olá! E aí, galera? Oi, pessoal! Oi, pessoal! Na verdade, eu não sei como começar um vídeo, né? Oi, pessoal! Nossa, isso aí... Bom, sejam bem-vindos ao Fato de uma Mãe. Eu sou a Ana Vitória, tenho 18 anos e eu engravidei. O canal foi criado com o intuito de compartilhar com vocês as minhas experiências e esclarecer dúvida de como funciona o universo materno. Eu sou uma mãe de primeira viagem e eu creio que eu também vou aprender muito com vocês. Eu espero que vocês gostem de todo o conteúdo do canal. Pra começar, eu acho que eu tenho que começar falando, se inscrevam aqui, né? Porque eu sempre quis falar isso. Mimimi. Enfim, vamos começar. Corta. O tema de hoje é como descobri que estava grávida e como lidei com isso. Bom, alguns já sabem que já fazem 2 anos que eu estou num relacionamento, estou noiva. Coisa mais linda, gente. Enfim, um belo dia eu estava na casa da minha sogra e a gente ia pedir umas esfirras pra comer e eu tive uma queda de pressão muito brusca. No princípio, né, eu achei que era uma coisa normal, porque eu não tinha me alimentado direito naquele dia. Eu não tinha cogitado estar grávida. O Jonathan me ajudou, me colocou numa cadeira e tudo mais, e depois eu comi. Mais tarde, nesse mesmo dia, fui tomar um banho. Então, eu comecei a sentir muita dor pra tomar banho na região dos meus seios. Foi como se alguém estivesse enfiando várias agulhas no meu seio. E, doeu muito. Eu já pensei, é normal sentir dor quando a gente vai ficar naqueles dias, né? Mas daquele jeito eu nunca tinha sentido. E foi nesse momento que eu comecei a cogitar a possibilidade de estar grávida. Sem contar pro Jonathan, sem comentar, eu peguei o meu aplicativo e fui ver como que tava, né? Se eu tava atrasada, se eu não tava, se tava tudo certo. Estava atrasado. Porém, a gente se conhece, né? Toda mulher, ela conhece o seu corpo, ela conhece o seu ciclo, ela se entende, né? Eu sabia que o meu ciclo a cada 6 meses, ele atrasava e mudava do começo do mês pro final do mês ou vice-versa. Como em julho havia descido 2 vezes no mesmo mês, em agosto, eu achei que era automático atrasar pra mim. Porém, eu era uma pobre iludida, né? Já estava grávida e não sabia. Então, eu fui fazer um teste de gravidez sem contar pra ninguém. Fui na farmácia, depois da faculdade, e comprei um teste de gravidez dos mais baratinhos. Eu paguei R$7 no teste de gravidez. E fui fazer no serviço da minha mãe, porque já tava ali perto. Fui no banheiro, fiz. Foi um negócio, assim, instantâneo. Ficou os 2 pauzinhos de positivo. Aí eu olhei pro resultado e fiquei assim, ó. E tudo que passava na minha mente foi: fodeu, e agora? O que eu vou fazer? Os meus pais vão me matar, meu pai vai me expulsar de casa, a minha mãe vai me deserdar. Eu estava me apedrejando sozinha. Decidi então comprar um segundo teste pra confirmar. E aí eu comprei aquele mais caro, né? R$50, que mostra as semanas. Fui lá, fiz o teste, eu quase que me lasquei. Como eu já tinha ido no banheiro fazer esse primeiro teste, automaticamente eu não ia ter urina suficiente para fazer o segundo teste. Então eu tomei muita água, de verdade, para conseguir ir no banheiro. E quando eu fui no banheiro, de ansiedade, eu não esperei o tempo necessário. Eu fiz o teste, mas depois que eu fui me tocar, que saiu uns pingos só, não tinha dado tempo de chegar na minha bexiga a água que eu tomei. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu peguei R$50 e joguei no lixo. Mas consegui fazer o teste e apareceu lá, pra quem já fez o Clear Blue, aparece no visor digital, grávida ou não grávida, e as semanas, se for esse de semana. E apareceu grávida, 3+. Ou seja, quando eu descobri, eu já estava grávida de praticamente 1 mês. Eu não estava tomando anticoncepcional, eu não estava me prevenindo, não por falta de orientação em casa ou na escola. Eu simplesmente entrei naquela onda de, já tô tanto tempo com a pessoa, não consegui engravidar, sou infértil, ela é infértil, ninguém pode ter filho, uhul. E aí a gente acabou relaxando e se acomodando nessa situação, né? E aí, olhando para aquele segundo teste, eu fiquei parada. Eu fiquei em pânico. E agora, o que eu vou fazer? Mesmo sabendo que não era o fim do mundo, eu fiquei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Então, naquele momento, eu precisava engolir o que eu fiquei sabendo. Antes de sair contando pra minha mãe, pro meu pai, eu precisava aceitar que eu estava grávida. Eu saí do banheiro, né, depois de uns 15 minutos sentada lá na privada e tentando digerir o que eu tinha acabado de descobrir, né? Então eu peguei a minha mochila, ainda tremendo, eu tava tremendo, e fui embora, sorrindo assim, falsamente pra todo mundo, como se estivesse tudo bem. Tchau!
tchauzinho de miss, sabe? Mas no fundo eu tava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou contar pros meus pais? Não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Então eu não podia naquele momento contar pra minha mãe, porque nem eu mesma estava conseguindo entender aquilo. Como que foi pra mim lidar com isso? Primeiramente, eu tive que repetir diversas vezes pra mim: o seu bebê não é um problema. Então eu repeti na minha mente: o meu bebê não é um problema, o meu bebê não é um problema, isso não vai ser um problema, não é o fim do mundo. Até eu conseguir entender realmente que tava tudo bem, que não era um problema mesmo. Foi então que depois de 2 dias que eu já estava sabendo, eu decidi contar pra minha mãe. Aí eu já contei no serviço dela que era pra ela não gritar comigo. É uma estratégia, hein? Fica a dica. Estratégia. Eu contei, ela ficou assim, ó, pra se controlar, pra não gritar no serviço dela, né? Vitória, o que foi que você fez com a sua vida? E aí eu fiquei tipo, calma, mãe. Fica tudo bem, nada tá perdido. Foi o que eu falei pra minha mãe, nada tá perdido. O mundo não acabou, ainda posso continuar com todos os planos do jeito que tava. E aí ela se controlou pra não voar no meu pescoço. Foi então que eu fui embora pra casa, esperei ela chegar em casa pra gente ter aquela conversa. Aquela conversa em que ela ia me dar um sermão de 2 horas, eu ia ouvir e concordar com tudo, claramente. E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu ouvi um sermão, depois eu ouvi um conselho, e aí depois que nós duas já tínhamos digerido toda a situação, decidimos contar pro meu pai. E foi engraçado porque eu estava preparada psicologicamente, mas aqui, ó, do físico eu não tava. E aí minha mãe chegou e falou assim: olha, Ana Vitória, tem uma coisa pra te contar. E aí eu olhei bem pra ela assim: tem não, não tenho. E aí ela virou e falou: tem sim. E aí eu fiquei: não tem não. E aí meu pai levantou já e falou: o que tá acontecendo? Aí ele começou a chutar, né? Falou: você quer casar com esse menino? Aí eu fiquei em silêncio, com a cabeça baixa assim, só ouvindo. Você quer o quê? Sair da faculdade? Não, calma, já sei. Você tá grávida. E aí eu tava assim, ó. Quando ele falou isso, eu fiz aquela cara assim, ó. Quem mais sabe? Essa foi a primeira pergunta dele. E essa pergunta me fez pensar que eu tomei a decisão certa de contar pro meu pai assim, de cara. Porque se eu tivesse contado pra qualquer outra pessoa e ele fosse o último a saber, ele ia se sentir enganado, ia se sentir magoado e excluído da minha vida. Ele não ia se sentir importante o suficiente pra que eu confiasse nele, pra contar pra ele. Então, eu não me arrependo de ter contado pra ele. Foi incrível a reação dele. A primeira coisa que ele falou depois disso foi: eu não vou brigar com você. Eu não vou ser daqueles pais que mandam você embora de casa. Não vou obrigar você a casar. Eu não vou gritar com você. Eu tô aqui porque, além de seu pai, eu sou o seu amigo. Então, como seu amigo, eu vou te apoiar e eu vou te ajudar. E como seu pai, eu vou estar aqui para tudo. E aí, por dentro, eu escutando aquilo, eu fiquei assim, ó. Porra, velho. Caraca. E aí, por fora, eu tava assim, ó. Literalmente chorando. E aí ele me abraçou e falou: não precisa chorar, não precisa chorar. Já foi, agora você só tem que entender que eu e sua mãe somos sua família. E a gente tá aqui pra te proteger, pra cuidar de você e pra te ajudar no que você precisar. E, meu, cá entre nós, ele foi incrível. Eu, sinceramente, me senti a pessoa mais presenteada do mundo naquele momento por ter recebido todo aquele amor. Mesmo depois de todo o ensinamento que eu recebi em casa, ter acontecido de eu ficar grávida tão nova. Agora, um conselho para os pais. Todo filho tem a sua fase rebelde. Então vai chegar a adolescência e o seu filho vai começar a odiar você, que tem as exceções. Mas a grande maioria passa a discutir com o pai e a mãe com mais frequência, passa a querer fazer as coisas escondido, passa a querer sair, a querer conhecer o mundo, porque essa é uma fase em que a gente está se descobrindo e que a gente quer conhecer o mundo, mas não tem muita consciência das coisas. A gente acha que pode, porque já não é mais criança. Então esse é o momento que vocês têm que superar essa coisa de sou pai, tenho que proteger eternamente. Você tem que proteger eternamente, mas antes de tudo, você tem que conquistar a confiança do seu filho. Tem que conquistar o vínculo pra você participar da vida dele, pra você não ser o último a saber, pra você não ser a pessoa que ele mente, que ele esconde ou ela. Então, amem os seus filhos em primeiro lugar e não julguem, porque o mundo lá fora já vai julgar, já vai apedrejar e já vai criticar. Então, os seus filhos, se a sua filha aparecer grávida, se o seu filho engravidar alguém, ele tem que receber um apoio emocional dentro de casa. Ele tem que se sentir confortável dentro de casa para
conseguir encarar o mundo lá fora, porque cá entre nós as pessoas lá fora são cruéis. E vocês, pai, tem que proteger o filho também, não só na hora de você não pode sair por causa disso e daquilo, você não pode beber por causa de tudo isso. Tem que proteger os filhos também quando eles chegarem com uma notícia como essa pra vocês, quando forem contar algo crítico da vida deles. Dê palavras de conforto, sabe? Mostrem que eles podem contar com você, porque o que realmente vai importar pra eles vai ser o apoio de vocês. O resto vai ser só agregando, entendeu? Mas o que realmente vai estruturar pra ele conseguir seguir em frente vai ser isso. E para os filhos, que vocês possam conseguir encarar os pais de vocês como mais do que pessoas que mandam, pessoas que pagam as suas contas. Vocês têm que torná-los literalmente os seus melhores amigos. Eu demorei muito pra entender isso. Eu demorei muito pra entender que a minha mãe é a minha melhor amiga. Pra entender que o meu pai é o meu melhor amigo. E que independente se o mundo vai virar as costas pra mim, eles vão sempre estar lá. E é isso que eu acho que com o tempo vocês vão entender. É natural você sentir medo de dar uma notícia como essa pros seus pais. É uma situação meio embaraçosa, mas não deixa que o medo faça com que você esconda, com que você minta. Porque independente do que os seus pais fazem, com certeza é por sentirem imenso amor por vocês. O que eu tenho pra dizer, pra agregar tudo isso que eu falei, é que um filho na adolescência, com 15, 16, ou com 18, com 19, não é um problema. Ele vai ser um problema quando você o tornar um problema na sua cabeça. Quando você entender que a sua vida não precisa parar porque você está grávida, porque você vai ser pai, porque você vai ser mãe, tudo vai fluir. Você pode continuar a sua faculdade, você pode continuar estudando, estando grávida. Então, pense que a criança não pediu para nascer. Ela é uma vítima de toda a situação. Ela deve ser amada e deve ser considerada como uma nova chance para você encarar a vida de uma forma diferente. E isso vai transformar você e fazer você ser uma pessoa melhor. Ela não é fácil. E eu já tô vendo que não é fácil. Que eu creio que e isso tá me fazendo. A sua vida não precisa parar porque você engravidou. Não é o fim do mundo. As pessoas vão te criticar. Elas vão te criticar. Porque tem gente que gosta de falar demais. Mas o que você tem que fazer? Blinda. Blinda e sobrevive sorrindo. Sorria sempre, se ame mais. Porque se você se amar, nada que vir de fora vai te abalar. É isso que eu tenho pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse vídeo. E que eu tenha ajudado quem precisa de ajuda. E é isso. Se vocês quiserem ter mais detalhes, preparativos, das coisinhas que o bebê ele ganha, do preparativo pro chá de bebê, da decoração, do quarto. Se vocês quiserem participar mais ativamente, é só seguir lá no Instagram, @a_ninha com 2N, e ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo e um beijo!